Exaltamos para todo sempre o nome do nosso Rei, o nosso amado, aquele que é o mensageiro da aliança, Jesus Cristo Nazareno. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, em Moçambique, sempre o seu companheiro de oração. É uma grande alegria estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra do nosso Deus. E agora estudaremos na aula de número 65, Palavra Poderosa. O tema que estamos tratando fala a respeito de posição em Cristo, na sua primeira edição, e dentro de uma abordagem continuaremos falando sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. À luz de todo esse episódio que nós falávamos nas aulas anteriores, e continuando, nós percebemos o estado do nosso Senhor Jesus, lábios e supercílios cortados, olhos inchados, o rosto parecendo uma bolha. A língua grudou no céu da boca e todos os seus ossos saíram do lugar. O seu coração derreteu como cera. Amados, para o regime de crucificação, não era permitido o sepultamento. E assim, as vítimas, elas eram crucificadas fora da cidade e os seus corpos, eles entravam em decomposição, sim. Assim, os urubus e outras aves de rapina comiam por cima a carne daquele condenado. As bestas feras se aproximavam à noite e também comiam por baixo. Um horrível e vergonhoso espetáculo. E Jesus, porém, antes da sua morte, ele preparou um discípulo no Sinédrio, que chamava-se José de Arimateia, o único que tinha a condição de entrar na presença do governador Pilatos. E assim, pedir o corpo de Jesus, para que não houvesse aquela degradação. O resto você sabe. Para não profanar a Páscoa, os judeus pediram para que os réus fossem despachados e removidos das cruzes. O método comum de terminar uma crucificação era por crucificatura, ou seja, quebrando os ossos das pernas do condenado. Isso impedia que a vítima se levantasse e assim eles não podiam aliviar a tensão dos músculos do peito e logo sufocavam. As pernas dos ladrões foram quebradas. Mas quando os soldados chegaram até Jesus, eles verificaram que, no seu caso, esse procedimento era desnecessário. Geralmente, os condenados, queridos, eles morriam asfixiados. Eles eram sustentados a um caucho, um selim, né? Até cansar. Depois de 2 ou 3 dias, as pernas já não aguentavam mais, tremiam, davam cãibras. Os pintores da Renascença foram os primeiros que pintaram Jesus em tela. E assim o fizeram com uma aparência frágil e delicada. Porque muitos daqueles artistas plásticos eram homossexuais. Eu quero te dizer, não temos dúvida disso, de que Jesus tinha uma boa resistência física. Ele andava de cidade a cidade, ele era carpinteiro, carregava tora de madeira, serviço pesado mesmo. A Bíblia nos revela que Jesus ficou 40 dias sem comer. E a medicina afirma que a partir disso
a pessoa começa a morrer, o processo de morte. Portanto, queridos, nós concluímos que Jesus, ele suportaria ficar na cruz por vários dias. Suportaria sim. Ele tinha resistência. Além do mais, acima disso, o Pai estava lhe resistindo o seu filho. A situação que os fariseus estavam passando era altamente constrangedora, porque eles cometeram ali um erro estratégico, crucificando Jesus Cristo na sexta-feira, sendo que a partir das 18 horas já era sábado, o sábado da Páscoa, o grande dia, um dia especial, a grande festa dos judeus. E o que os visitantes, inclusive aqueles que vinham de longe, diriam ao verem condenados crucificados? Então decidiram apressar a morte dos condenados, quebrando-lhes as pernas. E quando se aproximaram de Jesus, perceberam que ele já estava morto. Não havia necessidade. Queridos, não foi a morte quem matou Jesus. Ele mesmo se entregou. Jesus encarnado, ele era 100% divino e também 100% humano. E como homem, ele permitiu ser crucificado. Porque como Deus, queridos, ninguém pode crucificá-lo. Não há como crucificar o Todo-Poderoso. Ninguém pode matar o autor da vida. Entenda isso. Por volta das 9 horas daquela manhã, aquela manhã de sexta-feira, evidentemente, Jesus foi pendurado na cruz. Antes das 11 horas, mais de 1.000 pessoas estavam reunidas para assistir ao grande espetáculo da crucificação do Filho do Homem. Agora entenda que durante essas horas terríveis, as hostes invisíveis do universo permaneceram em silêncio. Diante da visão deste extraordinário fenômeno, em que o Criador assumiu sobre si a experiência da morte, da coroa das suas criaturas. Portanto, a mais ignóbil, todavia, das mortes de um condenado criminoso. Queridos, Jesus fisicamente, nós cremos que ele era muito bonito. Porém, na hora do seu suplício máximo, fisicamente, ele ficou muito feio aos olhos humanos. Por esse motivo que Isaías escreveu. Isaías 53, versículo 1 a 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Naquele momento, então Jesus se tornou isso. Agora veja que Deus pegou toda a herança de Adão, colocou dentro do coração de Jesus e o matou. Assim como Deus já havia determinado na lei de Moisés, em Levítico capítulo 16, versículos 21 e 22 e também no versículo 27, Arão porá ambas as mãos sobre
a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles e a sua carne e o seu excremento se queimarão. Queridos, perceba o seguinte, o próprio Deus, ele apagou a luz, o sol, para que ninguém visse a morte de seu filho. E quando a luz volta, Jesus já estava morto. Então, o sol se apagou. O Salvador do mundo tinha emergido de 3 horas de escuridão, entenda isso, durante as quais ele esteve separado de Deus, do próprio Pai. Enquanto Jesus morre lentamente, o sol retirou o seu resplendor. Pois quem é o sol para continuar brilhando no universo, enquanto o sol da justiça apagava-se numa cruz? Não tinha condições. Não tinha sustentabilidade para isso. Aparentemente, para ter certeza da morte, um soldado transpassou a sua lança entre o quinto espaço da costela, enfiando para cima em direção do pericárdio, até o coração. Em João capítulo 19, versículo 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Amados, isso era saída de fluido do saco que recobre o coração e o sangue do interior do coração. Entenda que o derramamento de sangue não foi a causa mortes de Jesus. O que seria morte por hemorragia, né? Aliás, sangue representa tributo a Deus. Mas nós não gostamos de ver sangue. Inclusive, há pessoas que passam mal quando elas veem sangue derramado, né? E a medicina pode até afirmar que o nosso Senhor, ele morreu não por asfixia, mas por um infarto do coração, causado pelo choque e contração de coração por fluidos no pericárdio, quem sabe, né? Porém, podemos afirmar, preste muita atenção, que a causa morte de Jesus não foi física e nem moral, foi espiritual. Assim nós tivemos nosso olhar rápido, inclusive a experiência médica daquele epítome de maldade que o homem exibiu para com o homem e para com Deus. Amados, foi uma visão terrível. E mais que suficiente para nos deixar perplexos, depressivos. Como podemos ser gratos que nós temos aí o grande espetáculo subsequente? Jesus ressuscitou. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.